no ar, Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, muito bom dia! Segunda-feira, 28 de outubro, estamos chegando para uma semana de debates aqui na Melodia. Debate Melodia. Liga em nossa programação, obrigado pelo carinho. Olha, hoje, 28 de outubro, é o finalzinho do mês aí, já chegando, em outubro indo embora. E nós aqui na Melodia sempre trazendo um tema importante para ser discutido à luz da Bíblia. Obrigado por sua sintonia. Na manhã dessa segunda-feira estou recebendo o professor Eliel Henrique. Bom dia, Eliel. Bom dia, pastor. Bom dia, pastores. Hoje um dia abençoado e, como você falou, finalzinho de outubro e dia 31, a história da Reforma Protestante aí pra gente. E vai ser muito importante falar sobre alguns temas, inclusive também ressaltar isso, né? Bom, e está aqui em nosso debate hoje, com muita alegria que eu recebo, o pastor Edilson Tita, Assembleia de Deus. Pastor Edilson, eu não sei se já participou do debate alguma vez. Já participou, vários, né? Debates, graças a Deus. Vários debates? Vários debates. Rapaz, então foi lá no início, né? Verdade. Lá no início, é isso mesmo. Mas aqui nesse local mesmo, aqui mesmo, gente, aqui, antes dessa reforma aqui. Bem antes, mas foi muito tempo mesmo. Né? Mas que bom que você está de volta, pastor, bem-vindo. Bom. Gilaelson, a paz do Senhor, querido, a paz do Senhor, debatedores aqui. Que satisfação. Amém, amém. Depois de tantos anos. Oh, glória a Deus. Só pessoas amadas aqui que eu tenho depois aqui. Depois de uma década, né? Não, nem eu me lembrava mais. Olha aí, rapaz. Me perdoe, viu, por ter sumido. Mas agradeço. O que me fez reconhecer você foi o bigode. Olha aí, rapaz. Olha aí. Eu já pensei em tirar esse bigode, mas confesso que é uma referência que eu tenho. É o que traz a sua imagem, velho. É a marca, mas tem esse bigode, então eu acho que não tem jeito. E as pessoas não me gostam, então uma hora vamos deixar. Então deixa. Não mexe no que está dando certo. Não, né? tá dando certo. Muito bem. Pastor José Carlos também está conosco. Bom dia, pastor José. Bom dia, pastor Gil, professor. Bom dia, meu pastor. Teólogo. Eu lembro de tudo menos o nome. Eliel. Nosso querido pastorzão aqui. Edilson. Tem muitos anos que eu não ouvia e me alegro imensamente em revê-lo novamente. Amém. E não mudou nada, não. Só uns cabelos, uns fios de cabelo que branqueou e umas rugas apareceram. Andando nos campinhos, aí acho que foi a farinha lá. Vamos iniciar o nosso debate orando. Vou pedir ao pastor José Carlos que apresente este momento ao Senhor. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais um dia que a tua misericórdia se renova nas nossas vidas, ó Deus amado, essa segunda-feira tão abençoada. Obrigado por nos permitir estar aqui para debater coisas referentes à tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, no discernimento das perguntas que foram feitas. Amém. E que possamos ser fonte de bênção aqui agora para os nossos ouvintes. Verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Vamos ao caso comum, aspas. O dia mau não manda recado de que vai chegar e quando chega provoca medo, insegurança e até falta de fé. Neste mês de conscientização sobre o câncer de mama, vamos falar como enfrentar as adversidades da vida sem perder a fé. Deixa aspas aí. O que fazer quando chega o dia mau, hein? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. O dia mau pode ser aquele dia difícil, aquele dia complicado, de trevas, dia da notícia ruim,
dia de uma perda ou de uma perca também, né? E a questão é, qual deve ser o nosso comportamento? De fato, a gente está preparado para o dia mau, professor Eliel? Amém. Pastor Gila, os ouvintes e demais pastores, eu gostaria de ler um texto, para não ficar nas minhas palavras. Romanos capítulo 8, versículo 18, diz assim Paulo: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Também um outro texto muito interessante que eu gosto vai se encontrar aqui em Provérbios 15, versículo 15. Todos os dias do aflitos são maus, mas do coração alegre tem um banquete contínuo. E o dia mau, normalmente a gente sempre vai vincular, né, a realmente uma doença, ou até mesmo a notícia, principalmente as notícias, pra gente sempre, dependendo da notícia, é ruim. Mas eu gosto desse texto porque Paulo vai falar assim, ó: vai haver o dia mau, vai ter o dia ruim, mas a glória, ou seja, a eternidade, ela precisa permear a mente do cristão, né? E claro que eu imagino aqui que o ouvinte comum é cristão. O cristão, quando ele começa a ter a mentalidade do alto, de querer buscar o Senhor, por mais que o dia mau é inevitável a todos nós, o sentimento, quando ele vem, é de que a gente tem o mesmo Deus, de quando a gente está sorrindo, se alegrando, como o provérbio fala, né? O momento de alegria é muito fácil. Eclesiastes é um livro para jogar na nossa cara o quanto somos hipócritas na alegria, e na tristeza a gente não lembra daquele Deus que também nos deu algo bom. E ontem eu estava ministrando ali na Graça e Paz, pastor Leandro, mandar um beijo aí para os pastores e para a igreja, e eu havia falado sobre a Bíblia, a importância de como o cristão tem tirado a Bíblia do centro, do alvo, e aí quando vem realmente um dia mau, ela não tem versículo para se amparar, ela não tem uma vida devocional para se amparar, você não tem nada, simplesmente sobrou uma coisa para se amparar: reclamar. Não sobrou algo sólido, porque na igreja você teve aquele momento de louvor, que é aquele momento lindo, mas chega segunda-feira você não consegue praticar aquele momento. Ali é aquele momento de choro, de comoção, arrepio, as luzes apagam, mas chega o dia mau, você não consegue transmitir aquela unção, porque estava muito movimento e pouco mover interno. Então, o que eu acho que o cristão precisa ter no dia mau? Primeiramente, mentalidade do alto e Bíblia. Enquanto a Bíblia não for o seu centro, vai ficar difícil enfrentar o dia mau. Porque você passar uma doença e ficar ali, o que eu faço? E lembrar que tem um Deus de cura, né? Talvez você vai ficar ali relutando, como também você também pode lembrar do Deus de cura, pedir não ser curado. E também tem que lembrar que ainda assim ele é o Deus de cura. Então o cristão, ele saiu muito das escrituras. Então hoje qualquer coisa balança. Estamos aqui já sendo bem enfáticos, né, dizendo que o dia mau é uma doença, é uma notícia ruim, é uma perda. Mas hoje o cristão está passando às vezes um dia mau bem menor do que isso. Às vezes uma topada que dá antes de ir pro culto já fica nervoso. Às vezes uma panela que esquece no fogo já fica nervoso. Às vezes um filme ou pior, né, nada contra, mas um time que perde já fica nervoso, já é o dia mau para ele. Então o cristão está muito mais fraco pro dia mau que a gente vê na Bíblia, que realmente é o dia mau. Quando é o dia mau mesmo. Quando realmente vem o dia mau, não tem estrutura para aguentar. Então o meu conselho é realmente Bíblia. E ao longo do debate vamos dissertando sobre isso. Muito bem. A questão, pastor Edilson, é porque é o seguinte: todos nós, uma hora ou outra, vamos receber uma notícia ruim, uma notícia triste. Pode ser para com a nossa própria realidade mesmo, ou de pessoas que amamos. Mas a verdade é que há pessoas que depois que aconteceram determinados fatos, elas nunca mais foram as mesmas. Elas perderam a força, perderam a motivação, perderam a esperança. Em casos que perderam a fé mesmo. Eu conheço uma pessoa que ficou magoada com Deus porque a mãe faleceu. Ele achava que Deus não podia ter levado a mãe dele. Então ele deixou assim de olhar para Deus, porque ele assumiu que ficou magoado com Deus. E aí, pastor Edilson, para que a gente não chegue a esse ponto, o que fazer? Meus amados irmãos, nossa amada audiência,
Eu sei que, como disse o nosso professor Eliel, né? É isso. Pode ser a maioria das pessoas que estão nos ouvindo são cristãos, ou se dizem cristãs, ou se consideram cristãos. Sim. Mas tem aqueles também que muitas vezes nos ouvem. E esse dia mal chega para todas as pessoas. Está escrito na Bíblia que o mal sucede a todos. Né? Então ninguém está livre de enfrentar dias difíceis. E está escrito literalmente sobre a questão desse dia mau, aqui em Efésios capítulo 6, o verso 13 diz: portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então é uma questão literal, como disse o professor Eliel, ele na verdade diz que realmente que alguém não conhece a palavra de Deus, ele realmente desconhece essas verdades, e parece que o dia mau sempre pega essa pessoa de surpresa. Para o cristão não deveria ser uma questão de surpresa. Quem enfrentou todo dia mau que um ser humano poderia enfrentar foi o Senhor Jesus, né? Parece que todo dia era dia mau para Jesus, né? Porque para nascer foi aquela luta, não é? Todo o seu ministério foi sempre embates, e para morrer foi daquela forma tão terrível. Dolorosa, né? Mas veja só, nenhum desses momentos o Senhor Jesus mostrou, não é, incapacidade de poder. E quando ele questionou a quem deveria questionar. Deus meu, por que me desamparaste? Que é a melhor pessoa para reclamar. O professor Eliel também falou na sua ministração ontem, desde sábado, que eu estou meditando sobre uma passagem bíblica daquela mulher rica de Sunem, que ela recebeu um profeta na sua casa, depois recebeu um filho, e de repente esse filho morre. Queridos, eu fiquei assim, sabe, aquilo foi muito para mim, acho que mais do que qualquer pessoa que eu preguei. Foi mais para mim que eu preguei do que para eu me sentir. O que fazer nesse momento como esse? Aí é que está. Se você tem consciência de quem você é, não é? Acima de tudo, de quem Deus é, de que Deus realmente é para você também. E o que Deus tem feito na sua vida, com certeza, o dia mau não tem toda a força que poderia ter, como tem na vida de muitas pessoas. Basta, por exemplo, essa mulher, o filho morreu no colo dela. E ela não começa a se desesperar, antes pelo contrário. Ela pega o filho, coloca no quarto do homem de Deus e vai atrás do homem de Deus. Isso demonstrando categoricamente que na verdade ela acreditava, a morte não é o fim. E aí eu quero fazer uma palavra profética, trazer uma palavra profética aqui. Amém. O que você está vivendo não é o fim. O que está acontecendo na sua vida não é um ponto final. O ponto final só quem pode dar é Deus, porque quando Deus fecha, ninguém abre. E quando Ele abre, ninguém também pode fechar. Então eu queria muito que você entendesse, no dia mau, olhe para cima. Jesus disse que para os nossos dias, levantai as vossas cabeças. Não é? Que tem redenção, tem socorro do céu vindo para a gente. Então, eu concordo plenamente com o professor Eliel, quando ele diz, o problema é grande, mas não é maior do que o nosso Deus. Não é? A gente lembra de Davi, quando o gigante Golias, durante 40 dias, blasfema de Deus, menospreza o povo de Deus. Esse homem chega ali e não vê a altura do gigante, que era coisa tão assombrosa para muita gente, porque ele conhecia um Deus maior do que aquele homem, e que poderia, mesmo ele sendo incapaz no sentido humano de enfrentar aquele homem, mas ele tinha a possibilidade através da sua fé em Deus. Então, que Deus ajude para que cada ouvinte nessa manhã, nesse meio-dia que Deus preparou para nós, possa receber essa palavra. Existe esperança. Você não pode perder a esperança. Eu vi aqui, pastor Zé Carlos, que a intenção do texto aí lido pelo pastor Dilson é que a preocupação do texto é que você fique firme no dia mau. E acho que a grande discussão aqui no debate é justamente essa firmeza, né, que a gente às vezes não vê ou não tem, justamente depois de acontecer, depois de vir o dia mau, né? Mas assim, a gente pergunta, esperar é impossível, a gente não conhece o futuro, como é que a gente vai esperar, né? Nem sempre é possível esperar o mal, né? O mal às vezes acontece, a gente não sabia porque a gente não prevê o futuro, mas enfim, ficar firme depende de quê, pastor Zé?
Pastor, a Bíblia, ela é um livro que traz o começo, meio e fim de todas as coisas, né? Jesus, ele é eterno. Se a gente ter um conhecimento de Jesus nesse sentido, de que ele é eterno, ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele nos ama, então nós temos que crer também que se virão os dias maus, como a Bíblia diz, né? Jesus também, ele em João 16, 3, João 16, 33, se eu não me engano, diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Então, Jesus, ele já previa que haveriam os dias maus. Jesus nunca pregou um evangelho o evangelho de fantasia. Isso. Ele disse: vocês serão perseguidos, vocês serão mortos, eles vos matarão, eles vos perseguirão. E tudo que Jesus falou aconteceu. E quem somos nós para querer hoje só dia bom? Verdade. É mais fácil vir o dia bom, né? Mas não. Então nós temos que estar preparados, e a Bíblia nos prepara para esses momentos. Nos prepara para os revés da vida. Até porque, pastor Gilaelson, nós estamos vivendo dentro de um contexto que depõe contra a nossa fé. Bom, o dia mau já começa quando você acorda. E não é o seu dia que é mau, são as circunstâncias ao seu redor. Agora, qual a atitude que você vai ter diante disso tudo, né? Como foi citado aí pelo Eliel, às vezes é uma doença, uma enfermidade, uma dívida, alguma coisa assim, que tira a sua paz, e de fato tira mesmo. Mas se a sua confiança está estritamente em Deus, tá? Porque a perda ou não da sua paz vai depender da confiança ou não que você tem em Deus. Sim. Né? Se você confia em Jesus, então você vai passar por esse dia mal. E outra coisa, não tem como fortalecer o soldado se não for através de batalha. Tem como não. É na batalha que se forja os soldados. E é por isso que Deus, ele permite certas circunstâncias, né? Muitas vezes a gente prega rosas. Tem até uma música aí esqueci o nome do cantor, Pregadores de Rosa, né? Né? Esquece, de Marcos Antônio, esquece de falar da realidade. E muitas vezes nós, pastores, agora os pastores que estão nos ouvindo, a gente prega um evangelho muito enfeitado. E nós não preparamos as pessoas para a batalha. Nós estamos vivendo uma batalha, principalmente nesses últimos tempos aqui, que eu presumo que já está chegando ao final, porque senão nem a igreja vai resistir, né? Então, é batalha. E hoje, muito mais do que nunca, talvez, devemos nos apegar ao que dizem as Escrituras. Não ao que diz a ciência, no que diz o pastor, no que diz... Né, o pastor, desde que ele esteja alinhado com as Escrituras, pode, né? Mas, falar em pastor, eu estava até para falar isso rapidinho, pastor. Ontem o pastor Jonatas fez uma pregação, que até mandei um recado para ele. Assista aí que eu vou falar alguma coisa sobre isso. Sobre a circunstância na nossa vida que faz com que a nossa fé vacile e com que nós usamos essas circunstâncias negativas para formar uma teologia negativa para pregar em cima disso. Sim. Né? Muito oportuna para quem. E até pastores que se decepcionaram com liderança, se decepcionaram com a igreja, tal, e começa a criar algo negativo. Constrói uma teologia e começa a pregar sobre aquilo. E de repente eu me vi nisso aí também. Tem algumas coisas que eu preciso ser curado. Acho que nós todos, né? Todos nós. Mas eu achei muito interessante hoje aqui dentro desse debate. Falei, olha só que coisa interessante, né? A gente não pode desmerecer nem diminuir essa questão do dia mal, porque ele vem. Se veio para Jesus, como o pastor Edilson virá para nós. Me ajuda aí, tá aí. Como o pastor Edilson bem colocou, né? O próprio Jesus, ele mesmo disse: minha alma está angustiada até a morte. Chegou o ápice. Ele declarou isso, chegou o ápice Então, ele passou por isso, ele sofreu. E o sofrimento dele foi tanto que ele ainda pediu, implorou para o Pai: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ou seja, Jesus sabia que o dia mau ia ser insuportável, humanamente falando. E ele passou pelo dia mau, mas venceu. E aí Jesus, então, ele nos dá como consolo isso: olha, eu venci, vocês também vencerão. Vocês serão perseguidos, serão caluniados, serão vendidos, tal, mas tem de bom ânimo.
Eu venci o mundo. E a gente tem que olhar também, para encerrar, que a nossa estada aqui na Terra, né, é uma construção de caráter, é uma construção de preparo para a eternidade. Preparo para a eternidade. Era isso que você leu o meu pensamento. Né? Exatamente. O nosso destino não é uma terra restaurada aqui enquanto nós estamos aqui. Nosso destino é no coração de Deus, né? Jesus não morreu para nos dar uma carreira, não morreu para nos dar um emprego, ele não morreu para nos dar um carro, nem para nos dar uma casa. Ele morreu para nos dar um lugar no coração do Pai, na eternidade. Então nós temos que ter os nossos olhos focados na eternidade. E aí vai ficar mais fácil passar pelo dia mau. Muito bem, 11h30, nós vamos ao intervalo. Já já a gente retorna ao que fazer quando chega o dia mau. Esse é o tema que estamos discutindo na manhã desta segunda-feira. Daqui a pouco a gente volta, é rapidinho. Estamos apresentando Debate Melodia. Eu estou super bem, só bebi pra brindar. Desculpa. Eu juro, só tomei um golinho. Desculpa. Beber e dirigir não tem desculpa. É crime. Quer se divertir? Vai. Mas se for dirigir, não beba. E se for beber, não pegue na direção. Sair para festejar faz parte da vida. Voltar em segurança também. No trânsito, escolha a vida. Aniversário Economarte. O grandão da economia. Um mês lançando as melhores ofertas pra você. Confira. Galinha leve congelada ao quilo, R$4,99. Leite em pó bom gosto, 200 gramas. Integral, R$5,99. Macarrão espagueto com 400 gramas, R$1,69. Flocão de milho maratá, 500 gramas, R$1,39. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado 2295 Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça, 29 de outubro. Economarte. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Brasil Atacarejo, todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Feijão carioca caldão 1 kg, 5,79. Café Bahia almofado ou avago 250 gramas, 9,49. Macarrão espaguete comum pilar 400 gramas, 1,99. Ofertas válidas até 3 de novembro. Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Tá precisando de sobremesas de qualidade? Venha para SK Trufas Doceria e Confeitaria. Servimos trufas no atacado e varejo, amendoim no atacado e varejo, doces para aniversários, bolo decorado e doceria em geral. Todo dia na SK Trufas tem novidades, como copo da felicidade, bolo de pote, bolos caseiros, bolos vulcão, entre outros. SK Trufas. Fica na Rua do Triunfo 261, no centro. Fone 779-9822-2660 ou nos acompanhe pelo Instagram @SKTrufas. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, 11h33. Eu quero falar sobre uma questão, uma visão, uma crendice no meio da igreja evangélica. Muita gente está aderindo à igreja ou à fé religiosa como uma espécie de adquirir um seguro. É como se você estivesse na igreja ou se você estivesse com Jesus e você não fosse adoecer, você não fosse sofrer um acidente. Você está adquirindo um seguro para se proteger de tudo isso.
Entendeu? É um dividendo, né? Você está como investindo, se quer isso não receber o fosse- dividendo. Não pudesse acontecer porque você é um cristão. Você está debaixo de Cristo. Né? Exatamente, é. E aí, esse seguro também é vendido por muitos piratas Uhum. dentro da igreja evangélica. Né? Olha, o Senhor, o Senhor vai te proteger e tal, se você fizer a campanha, se você orar, se você contribuir. Vai E acontecer. aí eles vendem essa ideia e isso vai crescendo, de certa forma, no meio do povo. Mas a verdade é outra. Nós estamos sobre esse mundo e estamos sujeitos, por exemplo, eu estava comentando aqui com vocês antes sobre um filme que está na Netflix chamado O Preço da Verdade, né, que denuncia aqui uma prática da indústria que está nos afetando, que é o Teflon, que inclusive faz o revestimento das nossas panelas. Você vai ingerindo aquilo e aquilo ali vai te envenenando e você vai desenvolvendo doenças, inclusive um câncer. Né? Isso aí já é provado cientificamente. Mas eu já li outras pessoas dizendo, mas a quantidade que é liberada do Teflon durante o cozimento das panelas não é suficiente. Mas você imagina você recebendo a Ao quantidade longo da vida. todo dia um pouquinho daquela Uma hora vai dar ruim. Pode até deixar a herança. Você imagina, Uma hora vai dar problema. Outro dia eu vi um médico, oncologista dizendo, não se preocupe não, assim, a maioria de nós vamos morrer de câncer porque nós estamos ingerindo venenos diariamente pela indústria. Então assim, aí tem gente, de fato, dentro da igreja evangélica, que estão comprando uma espécie de seguro para que o dia mal não ocorra. E aí, ele... Perfeito. Pastor, eu já estava aqui ruminando algumas coisas enquanto os pastores falavam e casou muito a pergunta. Eu queria fazer só uma distinção, não sei se os pastores vão concordar, estamos aqui abertos, né, para aprender, mas o dia mal e aflição, turbulência, na Bíblia tem uma diferença. Quando a gente vai pegar dia mal em Efésios 6, Atos, qualquer vez que dia mal aparece, não tem vínculo com isso aqui. Não tem vínculo com doença, não tem vínculo com dor de cabeça, não tem vínculo com que eu fiquei chateadinho, não tem vínculo com notícia ruim. Dia mal, em Efésios, deixa claro que é um dia que a sua fé será provada. É um dia específico. Parece que é algum dia que vai bater algo que vai te pedir para você ser firme na fé. O problema é esse algo. Que parece que deixa aberto. É. Só que agora o que entra, pastor Gila? Agora, quando eu vou para doença, notícia ruim, já é um outro nome na Bíblia. Tribulação. Todo mundo em Cristo vai passar por sofrimento, tribulação e coisas ruins. Então, quando a gente vai pegar os versículos ali, quando Jesus fala assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, mas vocês também vão passar. Me odiaram, vão te odiar. Não quiseram nada comigo, também não vão querer com vocês. Então, Jesus afirma que não vai deixar isento de sofrimento. A diferença é que com ele, sofrimento começa a ter propósito, sentido e possivelmente vai criar algo para a igreja. E eu gosto de uma frase de C.S. Lewis que ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus. No livro Abolição do Homem, ele vai dizer que normalmente o sofrimento do cristão, pode analisar, sempre produz perseverança e esperança no outro. Perceba, quando a gente passa alguma coisa, a gente conta, olha, rapaz, um dia tava sem comida em casa e Deus trouxe um pastor para me dar cesta. Aí você conta. A pessoa que tá passando por isso, ela, vai acontecer comigo. Eu vou orar também. Então, normalmente, o sofrimento do crente, Paulo vai afirmar isso, né? Isso. Produz perseverança e esperança e fortalece. Então, o sofrimento, a gente começa a perceber que a gente passa, mas ele produz alguma coisa. Já o dia mal, toda vez que algum apóstolo fala, ele parece que está remetendo a algo muito pior, como se fosse o grande dia da tribulação, alguma coisa que realmente vai chegar ainda, que o cristão naquele dia vai ter que ter. Vou usar aqui como referência, pedir licença ao pastor, para usar sobre essa moça. Ela é uma mulher rica, e é interessante que a história vai contar que ela vai preparar um quarto para o apóstolo, né, que é ali o profeta, e tem toda uma temática história daquele quarto, e quando ela monta, ela já pensava em honrar o profeta, antes de ganhar qualquer coisa. Exatamente. E aí ela ganha o filho, depois perde, e ali seria um dia mau, não tribulação. Por quê? Aquele dia foi provada a fé dela. Ela tinha que, naquele dia ela podia falar assim, olha, tá vendo? Homem de Deus nada, Deus não existe, acabou tudo. Aquele dia ela podia negar a fé. Pelo contrário,
aquele de Amal bateu e ela posicionou. Então, o que eu estou querendo dizer de uma forma mais simples? O dia mal, ele não vai ser qualquer doença ou qualquer tribulaçãozinha, porque Jesus falou que você vai passar por todas elas. Mas é um dia que é algo específico na sua vida, que eu não sei o que é. Já passei por dias maus, que eu precisei negar minha fé ou não, que eu tinha que ou negar ou aceitar ela novamente. Então eu creio que esse é o sentido do dia mal aí para os apóstolos. Até porque a gente tem Paulo na ilha de Malta, Atos 27, dizendo que passou aflição, tribulação por Jesus, passou tudo, mas o espinho na carne, ele diz que é dia mal. Ou seja, então açoite não é dia mal para ele? Então tudo que ele passou não foi dia mal, mas agora algo específico que fez ele provar a fé dele era dia mal para ele. Então toda vez que eu vejo na Bíblia os discípulos e apóstolos dizendo dia mal, é o que vai provar a tua fé. É a hora que você vai ter que botar em jogo se realmente você acredita de forma profunda ou se é superficial. Se sua fé está baseada em uma paternidade divina ou uma referência humana. Então eu creio que essa distinção, não sei se é como os pastores pensam. Fé para receber, mas não tem fé para... Seria como o pastor Gila... Exato, como o pastor Gila falou. As igrejas hoje estão comercializando uma pirataria gospel, dizendo que você vai ter algo que Deus já falou que não tem como. Você vai ter aflição, vai ter tribulação. A diferença é que eu vou estar te ensinando qual é o propósito dela. Mas você vai passar. E mesmo às vezes você orando, você vai continuar passando. Só que o que ela vai gerar depois é diferente de quem não passa com Cristo. Normalmente quem não passa com Cristo não leva nada da vida e talvez realmente se tornar algo muito ruim para nós, perseverança e firmeza. Muito bem, são 11 horas e 41 minutos. Só alguns números aqui. Esse debate de hoje ele é muito pelo fato do momento que a gente está vivendo, que é o Outubro Rosa, né, que é um mês de conscientização, a prevenção do câncer de mama, né? Uhum. E estima-se que 59.700 casos novos de câncer de mama no Brasil foram diagnosticados durante o biênio 2018-2019. Agora, a previsão para 2025 é que o Brasil registra aí 73.610 novos casos de câncer de mama até 2025. Então, essa é uma estimativa do INCA, né, Instituto Nacional do Câncer. E é uma realidade hoje que bate na porta de muita gente, pastor Edilson. É claro que a gente está falando de momentos difíceis que podem acontecer na vida de qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa, por mais fé que ela tenha, por mais próxima de Deus que ela esteja, né? Verdade. Mas enfim, agora sim, a gente esquece dos exemplos bíblicos, né? De pessoas que passaram por muitas dificuldades, embora andassem com Deus, né, pastor? Verdade. Eu vou, na verdade, até, inclusive, vou até continuar com o mesmo pensamento do professor Eliel. Eu ia passando, certa vez, na frente de uma igreja, estava escrito assim: pare de sofrer. Aí, eu confesso a vocês que, sem aquela visão de denominacional, sim, mas como buscando um discernimento do Espírito, o Senhor, eu vi claramente o Senhor falar comigo: essa frase não está certa. Não é bíblica. Não está certa. Nem faz sentido. Nenhuma. Quem é que quer sofrer? Claro que eu quero parar disso. Eu posso dizer que é o contrário disso. Jesus chamou: vem sofrer comigo. Sim, carregue. Aí seria correto. Vem sofrer comigo, porque no mundo, um outro detalhe aqui. Os irmãos já encontraram na Bíblia alguma passagem de Jesus sorriu? Só ao contrário. Esse foi um incógnita que passou muitos anos na minha vida, porque eu já encontrei a passagem que Jesus se alegrou em espírito. Sim, uma diferente. Mas não sorriso, né, por humano. Circunstâncias humanas na terra, ele não sorriu. E eu perguntei a Deus um dia, uma comunhão com ele, perguntei por que não estava escrito que Jesus sorriu. Aí ele falou assim, bem claramente para mim: quem conhece a eternidade não pode rir na terra. Porque veja que a realidade aqui é muito pequena diante do que existe lá. Não é verdade? Sim. Tudo é passageiro, tudo é efêmero, tudo aqui, não é? Tudo realmente é vaidade, como diz o Salomão. E uma coisa interessante, queridos,
que a gente não pode esquecer, já que é uma questão do câncer, que foi mencionado aqui por Gilaelson, queria chamar a atenção dessas pessoas que estão vivendo, que são sujeitas a viver essa situação. Foi colocado também pelo professor Ariel que o dia mau pode ser um dia de uma aprovação diretamente de Deus, que uma tribulação, porque a gente tem que realmente... Tem circunstâncias que é a pessoa que provoca o dia mau, não é? Você pegou a luta com a mão, pegou com a mão. Né? E essas circunstâncias que nós mencionamos, esse dia mau aqui, aí não é uma coisa que você provocou. Ela veio, né? Ele vem sem você provocar. Né? Homens santos de Deus sem fazer nada de que, por exemplo, o caso de Paulo, ele encontra uma mulher adivinhando, e aquilo ia prejudicar a obra de Deus. Ele expulsou o demônio dela e acabou indo para uma prisão e apanhou muito mesmo, né? Ficou numa situação... E esse homem, na verdade, como foi que ele se comportou naquela hora? Podia ter todo motivo, Senhor, é assim que o Senhor trata os seus servos que fazem a tua obra, mas não foi isso. A Bíblia fala que eles estavam orando e louvando a Deus, certo de que estavam também cumprindo o resto das aflições de Cristo, que a igreja realmente tem que passar na terra. Mas voltando àquela questão do que colocou de Lael sobre as pessoas, sobre o câncer, me assusta quando você nos informa aí, que a ciência não está fazendo nada para barrar essa situação, né? A ciência é humana, porque a probabilidade que foi aumentada aqui vai ser maior do que foi no ambiente. Então isso é assustador. Com toda a tecnologia que nós temos hoje, com todas as prevenções que estão fazendo, e mesmo assim não está diminuindo. Antes a projeção é maior do que está acontecendo hoje. Então aí redobra aquilo que nós queremos enfatizar aqui nessa manhã. Se a ciência não tem condição de barrar ou diminuir, então é hora de voltar para Deus. Porque se a ciência não tem recurso, o nosso Deus tem. Então você que está passando esse momento difícil, é hora de exercitar essa fé no Senhor. E com certeza, o pastor Eliel inclusive também citou essa questão, se você está doente, há um Deus que cura. E cura o quê? Qualquer tipo de enfermidade. E se você morrer, ele ainda pode lhe ressuscitar. Então é prova de que você não está enfrentando uma luta de forma desleal. Porque quando você enfrenta sem nenhuma condição de vencer, aí seria desleal. Sim. Porém, não. Toda luta que a pessoa enfrenta, há uma possibilidade de vitória. E em Cristo Jesus somos mais que vencedores. E essa é a diferença. Então, deixo essa reflexão para as pessoas aí. Agora, se a ciência não tem condição de ajudar, e a gente não nega a ciência, não estamos aqui dizendo isso, então apenas a ciência tem se mostrado incapaz de barrar essa situação. Como disse Israel também, a indústria não coopera, e muito essa corrida demais que existe na humanidade impede o homem de ter esses cuidados, que antes vai agredindo o corpo, porque segundo a Bíblia é tão fraco, não é? A carne é fraca. A ciência, ela dá os avisos, os sinais. Por exemplo, já se sabe hoje que a salsicha é um dos piores alimentos do mundo. Mas tem gente que tem toda semana salsicha em casa. Né? Não adianta reclamar depois. Exatamente. Então, assim, são questões. Por exemplo, eu vi um especialista falando dessa semana que para um frango chegar no ponto de abate, ele já tomou ali cerca de 40 antibióticos. Meu Deus. E fortíssimo. Exatamente. Então, assim, agora, qual é a carne que mais se consome hoje no país, né? Você imagina a nossa situação. Tem nem o que fazer. Exatamente. Então, é complicado. Fala, pastor Zé. Parece que o dia mal está sendo todo dia. O dia mal Ô, pastor Gil, eu me pus a pensar enquanto o pastor Gil estava falando assim, a gente produz a doença para produzir o remédio ou produz o remédio para produzir a doença? Vice-versa. Antes o ovo, a galinha, o remédio ou Porque enquanto as indústrias estão produzindo a doença para faturar, né? As indústrias farmacêuticas agradecem a produção da doença. Continua produzindo Teflon, panela com Teflon aí. Então, a gente produz. As farmácias agradecem, né? As indústrias farmacêuticas. Mas eu quero concluir minha fala aqui, pastor, lendo Efésios capítulo 6, versículo 10, é a armadura de Deus. Fala assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Aí o apóstolo Paulo aqui, ele faz essa comparação de resistir no dia mau com o preparo de um soldado. Né? O soldado,
muitas vezes ele não está na guerra ali, mas ele está aguerrido. Né? Mas vai chegar o dia da guerra. E se chegar o dia da guerra, ele está guarnecido, ele está pronto para guerrear, né? Verdade. E você sabe que me corrija se eu estiver errado, mas eu estou só reproduzindo o que eu vi, que Israel tem as forças armadas mais atualizadas do planeta. Tecnologicamente falando, né? Porque qual é o país que mais esteve envolvido em guerra? Exatamente. Israel. Em toda a sua história, né? Em toda a sua história. Verdade. Israel, se ele não tivesse a capacidade bélica que ele tem hoje, ele teria sido riscado do mapa. Tem tempo. Verdade. Né? Verdade. Principalmente nesses dias atuais, que teve uma chuva de mísseis, né? De mísseis aí em Israel. Se fosse no Brasil, tinha acabado. Meu Deus do céu. E Sansão protegeu ali Não é? Sansão. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que Deus, ele permite os dias maus para nos fortalecer. E nesse fortalecimento, assim, quando Deus me fortalece, Ele não me fortalece pensando assim, só em mim. Assim, eu vou fortalecer o Zé Carlos, vou permitir que o Zé Carlos passe por essa prova, porque ele vai vencer, ele vai passar pela prova e amanhã ele vai encontrar alguém que não teria a resistência que ele tem e vai precisar dele. Então, Deus prepara você para quando eu precisar da sua força, você tem essa força para me sustentar. É assim que os soldados lá aquele lá dos 300... Sim. Né? Os espartanos, né? Eles treinavam não para se defenderem a si só, eles treinavam para defender o colega, né? Porque você pode ver assim o perigo que está à sua frente, mas numa guerra, de repente o perigo vem atrás. E aí atrás tem um colega, espera aqui não, meu amigo, você não vai bater não, e vai chumbo nele, entendeu? Então, assim, nós passamos pelo dia mal, todos nós, e nós temos que entender que se passamos, há uma razão para isso, porque senão Deus não nos permitiria. E muitas vezes a razão não é nós, é nos usar para, de repente, mais futuramente, ou pelo testemunho da vitória, ou pela experiência que a gente passou, a gente chegar e levantar o irmão e falar, olha, você está passando por isso, mas Deus vai te levantar, porque aconteceu comigo, Ele me levantou e eu estou mais forte do que nunca, e Deus, Ele tem um propósito na tua vida também. Você fala com propriedade porque você viveu a situação você sabe que a outra que pessoa está vivendo. Então tem isso também, né? Eu acho que Deus, ele não dá ponto sem nó, né? Então tudo que Ele permite que a gente passe visa um propósito. Elião, será que aquilo que a gente viveu 2020, 2021 e até pedaços de 2022 em relação à pandemia não foram dias maus? Porque você percebe ali que assim, nós perdemos mais de 600 mil pessoas no país. Igrejas fechando. Igrejas, o comércio fechando. Nós distanciamos de pessoas devido ao medo da contaminação. E tudo que veio por consequência, as doenças, né? O medo das pessoas. Eu vi pessoas apavoradas na pandemia. Apavoradas. Até hoje a pandemia tem consequências psicológicas, né, em muita gente. Aquilo ali foi dia mal. E esse medo que as pessoas têm, né, desse dia mal, de um dia mal voltar, isso é normal também? Como é que é? Perfeito. Eu creio que o Covid ele foi um divisor, tanto de forma de teste para a agenda política, né? Que a gente sabe que tem algo por trás, muito forte, esperando o anticristo, como também algo que é inevitável de acontecer, como doenças que a gente sabe que vai acontecer. Já aconteceu na história? Já aconteceu na história, a gente tem aí peste negra, ebola e tantas outras coisas. Mas eu creio que foi um dia mal, como eu falei, né, meu posicionamento entre dia mal e tribulação, porque foi um teste direto à fé de muito cristão. Muito cristão precisou se posicionar. Continuo na igreja? Não continuo. Será que Deus é realmente um Deus bom? Eu lembro, na época eu estava ali já terminando o seminário teológico e alguns estavam ali falando, rapaz, do jeito que tá tendo aí, velho, acho que Deus não é tudo isso não. Eu vi irmãos falando isso. Pessoas que estavam firmes na igreja. Então foi um divisor de águas para muitas pessoas. Então realmente a fé deu uma balançada ali. Muitos não viram esperança. Será que vai acabar? Será que isso aí agora já é o fim dos tempos? Daqui a pouco Jesus volta? Então ali balançou todo mundo, como a igreja de Tessalonicenses.
Tava ali doido pra Jesus voltar, tava parando de trabalhar, de fazer tudo. Não era nem uma doença, né? Só tava esperando. Assim foi no Covid. Todo mundo balançou. E como você falou, pastor Gila, o normal de sentir medo, angústia, é inato. Está em nós. Fomos criados assim. Não tem nada de diabólico sobre isso. Agora, o que você faz com esse sentimento pode se tornar algo perigoso. O que você faz com medo? Se o medo se torna, em vez de um alerta, se torna uma paralisia, aí já é algo para você ficar, né, com medo ali de, rapaz, será que isso pode produzir em mim uma falta de amor, de vontade, de fé na palavra de Deus? Mas como eu disse, eu acho difícil, ultimamente eu tenho pregado só sobre isso, eu acho difícil o crente resistir a qualquer coisa se não tiver a Bíblia. E o que eu tenho batido na tecla hoje mesmo, eu estava até comentando com os pastores, eu vou estar passando o filme A Forja lá em casa com alguns jovens, algumas pessoas da igreja, e uma coisa que eu tenho mais batido é, todo cristão, por ter se afastado da Bíblia e ter pegado qualquer outro referencial, seja ciência, seja tecnologia, seja o que for, não consegue enfrentar nada, porque não tem base para nada. E para finalizar, C.S. Lewis, no livro dele, que eu falei, A Abolição do Homem, ele vai comparar a mentalidade humana referente à eternidade da seguinte maneira: enquanto estamos na terra, pegando o gancho do pastor, somos como uma criança que naquele momento se dá uma barra de chocolate, ela não quer mais nada, mas ela se esquece que tem uma fábrica inteira de chocolate. É igual a gente, estamos tão felizes nesse mundo, estamos tão, que alegria, a gente esquece que realmente é a eternidade que é nosso lar. A gente é como uma criança, trocando a barra, e tem uma fábrica inteira de chocolate, onde emana todo aquele chocolate ali. Então a gente está trocando pequenas felicidades por um lugar que jorra felicidade eternamente. Então, o que eu posso dizer para os ouvintes e para mim, primeiramente, é realmente se basear aqui. Porque o dia mal é inevitável, ele vai vir, e talvez naquele dia você diga não para o Senhor, né? E como o próprio pastor citou, até na cruz, Cristo teve dúvida, não incredulidade. Incredulidade é pecado, dúvida não. Ele duvidou: Senhor, por que me desamparaste, né? É apenas uma dúvida, uma pergunta. Você pode até perguntar, mas sempre volte para cá, para a Escritura. Já não tem mais tempo, pastor Edilson, mais assim 1 minuto para a gente fechar, e eu queria fechar com esse texto, aí o senhor vai fazer a conclusão aí, que é o texto de 2 Coríntios 5, a partir do verso 1, que diz o seguinte: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Eu, diante de um texto como esse, foi dito, inclusive, quando o pastor Zé Carlos ele estava mencionando sobre a questão de ficar firme pelas armaduras de Deus, e pensei justamente nas peças: cinto da verdade, couraça da justiça, calçado dos pés da preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, com o capacete da salvação, não é? Com a espada do Espírito Santo. Essa é a melhor. Então, quando o senhor citou aí, Rondiléus, a questão desse versículo, esse corpo nosso, inclusive só retificando primeiramente, para depois ratificar. Retificando, ele falou assim: nós fomos criados assim. Na verdade, não fomos criados, fomos sujeitos a um mal. Mas eu entendi o que o senhor falou. Sim. Por isso que eu vou ratificar agora. Que, na verdade, a herança do pecado trouxe essa situação para nós. Mas para esse desequilíbrio da emoção, né? Graças a Deus que esse versículo que o pastor Giléo citou aí mostra que há uma cura, há um jeito, há uma solução para essa situação. Então, quando esse corpo se desfizer, Deus já tem preparado um corpo espiritual onde todas essas coisas não vai nos atingir. E o lindo é aquele lenço que Deus já está com ele na mão para enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Muito bem, eu quero agradecer aqui os nossos debatedores, 11 horas e 59 minutos. Muito obrigado a todos pela audiência, melodia. A gente continuou com aquele probleminha no YouTube, estamos somente no Facebook, mas logo, se Deus quiser, a gente retornará ao YouTube. Obrigado a todos. Vem aí Rádio Chofé, nosso amigo Léo Pereira, e o Debate Melodia fica assim. Amanhã, terça-feira, 29 de outubro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. A alegria